Meu nome é Wilson Boter, eu sou professor universitário e psicólogo. Como eu sou professor universitário há muitos anos, eu praticamente vivi a minha vida inteira dentro de escola e eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler. A outra coisa que eu gosto muito de fazer é andar de moto. Tenho um prazer enorme de andar de moto. Gosto de pegar uma estrada e de sair meio sem destino. Para mim é um prazer imenso, porque depois de alguns quilômetros, uns 40, 50 quilômetros que a gente está na rodovia, a hora que você pega a mesma estrada, aí parece que você foca no que você está fazendo e para mim andar de moto é uma meditação. Eu consigo resolver um monte de problemas, eu consigo pensar sobre um monte de assuntos enquanto eu estou andando de moto, mas mesmo assim eu estou focado na estrada, porque andar de moto é um pouco perigoso. Eu resolvi fazer esta viagem, em primeiro lugar, porque eu gosto de andar de moto, e em segundo lugar, porque eu queria visitar um parente meu, um tio muito querido, no início desse ano, e não pude ir. Acabei adiando a viagem. Eu não pude visitá-lo nesse momento e, infelizmente, ele faleceu. Isso me deixou bastante triste, muito abalado, e eu fiquei pensando no porquê que eu não fui. Por que que a gente adia as coisas que a gente quer fazer? Por que que a gente deixa para depois? Então, num determinado momento, eu estava conversando em casa, eu falei assim, eu vou fazer uma viagem de moto, sozinho. E vai para onde? Me perguntaram. Para onde você vai? Eu falei assim, eu vou visitar meus primos, vou visitar todos os meus primos. E aquilo começou a tomar força, né? Começou a crescer. Eu pensei que eu ia visitar todos os meus primos, aí eu comecei enumerar os primos que eu tenho e eu cheguei à conclusão que eu tinha uma infinidade de primos, um monte de primos, porque do lado da minha mãe eram 6 irmãos, do lado do meu pai eram 4 irmãos e eu vi que eu tinha primos que eu não via desde a minha adolescência. Fazia 40 anos que eu não via alguns primos meus. Mas com essa facilidade que a gente tem hoje de redes sociais, de mídias, eu coloquei lá no grupo da família, um grupo que eu tenho no WhatsApp, dos meus primos, e disse que eu ia para a casa deles, coloquei as datas que eu iria, e no início as pessoas ficaram alguns momentos em silêncio, mas depois, imediatamente, uma prima muito animada que eu tenho, que mora em São Paulo, já mandou um WhatsApp dizendo que, que felicidade, então vocês vão vir aqui almoçar na minha casa, nós vamos fazer um almoço aqui para vocês, e a coisa começou a tomar proporções, começou a aumentar de dimensão, mas de fato eu não tinha ideia de como isso ia acontecer. Em alguns momentos eu ficava em dúvida, né? Assim, ficava em dúvida até se eu ia mesmo fazer essa viagem, pensando naquela anterior que eu tinha adiado e que eu não tinha ido. E eu acho até que por essa questão da força da família e do incentivo, é que eu realmente subi na minha moto e fui visitar todos eles. Durante o planejamento, eu não fiz grandes planos de manutenção, de prevenção, de objetos para levar. Eu levei as roupas que eu ia utilizar, troquei o óleo da moto, e comecei a fazer contato, tudo pelo WhatsApp mesmo, com os meus primos. Fiz um cronograma das cidades onde eu estaria. Nesse momento de preparação, eu pensava em levar um presente, levar uma lembrança para cada um deles. Mas levar um presente muito grande não dá para levar de moto, né? E também não ia dar para, em todo lugar que eu chegasse, passar num supermercado para comprar um vinho, para tomar um vinho com eles. Então eu resolvi fazer uma gravura, deram a ideia para mim de fazer um imã de geladeira, então eu fiz uma gravurazinha para chegar e presentear em cada casa que eu passasse, em cada local que eu passasse, deixar lá o selo da minha viagem. Eu saí do Rio de Janeiro numa manhã de domingo, fui a São Paulo, de São Paulo eu fui a Araçoiaba da Serra, de Araçoiaba da Serra eu fui a Presidente Prudente, de Presidente Prudente eu fui para Tupã.
De Tupã eu fui para Araraquara, depois Matão, São José do Rio Preto, Goiânia, Rubiataba, Palmas, Alto Paraíso de Goiás, Brasília, Belo Horizonte e finalmente eu voltei para casa aqui no Rio. Interessante como essas mídias que nós temos hoje, grupos sociais, etc., facilitam a vida, né? Porque foi muito fácil fazer contato com todo mundo graças ao WhatsApp. E como tem um grupo de WhatsApp, um lado da família acompanhou e vibrou muito com essa viagem. Mas o outro lado, como eu não faço parte de grupos do outro lado da família, então foi um pouco mais difícil esse contato e assim talvez eles não tenham acompanhado com tanta intensidade. Mas ainda assim o encontro com cada um deles foi muito caloroso, foi muito amoroso e foi assim tão intenso que em alguns momentos da viagem eu tinha que ir com o olhar no infinito, com o olhar lá na frente. Eu não podia baixar os olhos para o painel, porque quando eu baixava os olhos para o painel, ficava tudo embaçado, eu não conseguia ver os mostradores do painel, porque estava tudo embaçado embaixo, assim, sabe? Tanta era a emoção que transbordava durante todo o percurso que eu fiz nessa viagem. Em Brasília aconteceu algo que foi um tanto quanto inusitado. Uma prima minha pegou a minha gravura, estampou a gravura em um bolo e eles cantaram "Parabéns para você, para mim". E foi assim muito emocionante, muito emocionante. Eu tive que respirar fundo várias vezes para não mostrar o tanto que eu estava emocionado, sabe? Foi realmente uma situação muito emocionante. Sempre que a gente faz uma viagem, a gente planeja o ponto de início e o destino. E pensa que a gente vai parar num lugar ou vai parar em outro, mas a gente não pensa no trajeto em si. Porque a viagem, ela não é apenas a origem, o destino e os pontos que você para abastecer ou para comer alguma coisa. A viagem é todo o percurso. Então, muitas vezes, a viagem ela é mais o percurso, inclusive, do que o destino ou a origem. Isso eu acho importante para refletir durante o trajeto que a gente está fazendo, sabe? Porque a gente pode aprender muita coisa com o trajeto. A gente pode aprender muita coisa com o caminho. No início, eu não fazia ideia de como isso estava sendo tão importante para mim. E, de fato, eu acabei sabendo de histórias de tias que eu não sabia, eu acabei conhecendo primos, filhos de primos, esposas que eu não conhecia. Eu acabei mobilizando toda uma parte da família através da rede social e mobilizando a energia do grupo familiar, né, fazendo uma verdadeira constelação com isso, que eu não tinha nem ideia como que isso ia reverberar em toda essa estrutura familiar, e eu tenho certeza que foi muito importante para a família, foi muito importante para mim, mais importante para mim, eu diria, porque eu saí muito nutrido dessa viagem, eu saí muito enriquecido emocionalmente desse contato que eu tive com essas pessoas, porque a distância externa nem é tanto, mas a distância interna, que eu acredito que foi diminuída, essa realmente fez diferença. No total, transformando esta viagem em números, foram 5.200 quilômetros percorridos, 13 cidades, 18 dias, 5 estados e 87 pessoas visitadas, abraçadas e beijadas.
Para você fazer uma viagem, não precisa de grande planejamento. Para você encontrar com pessoas, basta que você esteja aberto para encontrar com elas. Eu me abri muito para encontrar essas pessoas nessa viagem e eu recebi muito mais do que eu imaginava que eu fosse receber. Eu recebi muito amor e isso me deixou muito feliz. As pessoas costumam adiar os seus sonhos. E é importante sonhar, mas é importante realizar os sonhos também. Afinal, a gente é aquilo que realiza.